Globo e PT, tudo a ver? Uma boa noite. É isso mesmo que você leu no título. Apesar da parceria quase que declarada da Globo com o governo, os escândalos praticamente diários do Lula 3 chegaram a uma intensidade tão grande que nem mesmo os aliados estão conseguindo fazer vista grossa. No caso da Globo, os jornalistas não estão conseguindo mais passar um pano. Olha que coisa boa. Pela primeira vez, os jornalistas globais criticaram enfaticamente o governo Lula. E a abordagem não se limitou a uma simples manchete, mas a uma conversa de quase 5 minutos na Globo News entre jornalistas. Vou mostrar aqui pra você, roda a vinheta. Desde as eleições, o acordo extraconjugal secretamente explícito entre a Globo e o Lula estava a todo vapor. O Grupo Globo, que reúne veículos da TV, rádio e internet, liderou a verba publicitária do governo já no primeiro ano do terceiro mandato. Ao todo, os veículos de TV, rádio e internet do Grupo Globo faturaram aproximadamente 118 milhões de reais no primeiro ano da volta de Lula ao Planalto. O número representa 1/3 dos 358 milhões gastos em publicidade que estão detalhados no portal da Secom. E a Globo, até então, cumpria com sua parte. Não só mantinha o filtro de parcialidade no seu jornalismo, com divulgações tendenciosas, mentiras e ocultação de verdades, mas seu alinhamento ideológico com o governo, explorando abordagens jornalísticas que seguiam à risca as narrativas do Lula. Obrigada, Délis. Um dia exaustivo e a gente só encerra esse dia porque, como os nossos repórteres mostraram, nesse momento a situação está tranquila, sob controle, na esplanada dos ministérios. Fantástico está chegando ao fim, num dia tenebroso para a história do país. A democracia brasileira foi testada mais uma vez, mas está de pé. Venceu graças à união dos 3 poderes da República e das instituições. A maioria esmagadora dos brasileiros que não compactua com o terrorismo, com movimentos golpistas, com destruição do patrimônio público, espera agora uma apuração rigorosa e a punição dos responsáveis pelos ataques. Eu cito a abordagem do 8 de janeiro porque é um exemplo claro desse alinhamento. Como você sabe, em um protesto com senhores e senhoras de idade, altamente armados com bíblias, vândalos do nada aparecem e começam a quebrar tudo. E o governo promove esse vandalismo, a tentativa de golpe. E o STF segue esse storytelling e condenando a penas de quase 20 anos a todo mundo que estava lá no momento. Gilmar Mendes, por exemplo, foi um dos ministros que concordou com essa narrativa e com a pena de golpistas aos manifestantes. E pouco tempo depois, em uma entrevista a uma TV portuguesa, o próprio acaba confessando que aquela narrativa era mentirosa e que aquele evento não foi uma tentativa de golpe. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, em declarações ao Jornal 2, da RTP2, o juiz disse acreditar que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver, e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Mas o poder da Globo é que ela pode ser ouvida por quase 100% do país. Mas sua existência depende das pessoas quererem ouvi-la. E o povo já tem se mostrado descontente com o governo. Com as absurdas decisões presidenciais em todas as áreas do governo, o que tem gerado escândalos diários e um índice de rejeição crescente. Ao passar do tempo, a Globo dá sinais que não consegue mais segurar, começa a violar o contrato e inicia a pontualmente transformar o jornalismo em jornalismo. Em uma edição de um programa da Globo News, 5 jornalistas usam minutos focados em um só tema, inédito: criticar o pessoal do PT. Eu não sei se vocês estão enxergando a mesma coisa, mas um governo muito perdido, Mônica, mas bastante perdido mesmo. Então você tem uma parte do governo que está encastelada, e essa foi uma expressão que você usou, uma outra parte do governo que está ensimesmada, ou seja, cuidando das coisas ali, né, numa entropia, voltado para dentro e cometendo erros. Cometer erro agora em que o governo não vai sustentar, exibir índices olímpicos de popularidade, porque a gente está num momento de divisão, etc e tal, aí é outra história. Ensimesmado, que a jornalista cita quando alguém está voltado para si mesmo, egoísta, só pensa no próprio umbigo. Característica clássica do PT e seus esquemas de corrupção. Principalmente no próprio Lula, que manteve esse preceito presente, um ex-presidiário virando presidente. Ó, ficou bom, hein? E tudo que ele faz não foge desse princípio. As inúmeras viagens luxuosíssimas dele com sua esposa, custeadas pelo meu dinheiro, são outro exemplo descarado disso. Erros e a não exibição de índices olímpicos de popularidade. Bom, os erros são inúmeros e eu precisaria de um longa-metragem para listar todos. Mas vamos pegar alguns incontestáveis, como o apoio ao grupo terrorista Hamas e o antissemitismo, o apoio à Rússia,
inclusive convidando carinhosamente o Putin a vir ao Brasil e deixando claro que ele não seria preso, apesar de ter sido condenado pela ONU, o apoio às ditaduras que acontecem no mundo, e tudo isso de forma descarada. Aliás, começando a construir no Brasil também um regime ditador, fazendo um consórcio com o STF e transformando ele num puxadinho do PT. Essa perseguição clara e inconstitucional da oposição, criando narrativas e punindo quem se posiciona contra. Tudo isso em pouco tempo do novo governo, e já conseguindo criar inimizades com a ONU, com os Estados Unidos, característica clássica de todos os países ditadores. Muitos já deixaram claro seu arrependimento, mas alguns ainda insistem com essa ignorância de fazer o L. O que um Bolsa Família não é capaz. Por isso que eu chamei de encastelado, como se ele estivesse meio inacessível. Ou ele não tem muito apetite para acompanhar cada um dos problemas, ou os ministérios vão tocando cada um deles. Ou ele não tem as pessoas certas nos lugares certos. Pessoas certas e lugares certos. Mas pro PT, não pro Brasil. Para parar com gente investigando seus roubos, Lula dominou o STF, que agora tem como ministro seu próprio advogado pessoal e um companheiro socialista, como ele mesmo afirmou. Além de, claro, a indicação para toda a ministeriada que ele criou. Colocou na fazenda o Haddad, que não é economista, mas pelo menos inicialmente era seu claro sucessor do PT. Isso apostando na reforma tributária e na repetição do que aconteceu com o FHC e o Plano Real. Pessoas certas nos lugares certos para os planos petistas. Sem contar a liberdade dada para os presos do Lava Jato. Você tem o caso dos alimentos. Eu também tenho enfatizado a questão dos alimentos. Agora, olhando no cotidiano, por exemplo, no cotidiano das minhas compras, o que eu comprava por R$90 na feira no ano passado, ou no princípio do ano, eu compro por 140. É uma coisa que já vai crescendo. Tem coisas específicas. Na banana. Banana encareceu loucamente. A manga. Então, mas não é O só feijão, o arroz, a fruta. Finalmente, alguém falando das altas dos preços. Os gastos do governo aumentaram muito. E de algum lugar tem que tirar dinheiro. E quem paga por isso? Sim, a gente. Os alimentos e as bebidas foram os principais itens que apresentaram um aumento de preços desse ano. Principalmente os preços da cebola, batata inglesa, frutas, arroz e leite longa-vida. Mas não só os alimentos. A gasolina, por exemplo, ficou 12,5% mais cara só no primeiro ano do governo Lula III. A hortaliça. E não é só o Ministério da Agricultura. Não, Acho que não tem é. problema de ênfase, tem. Mas quem é o ministério que está bombando? Qual o ministério que está bombando? Bom, o ministério que está bombando é o de Igualdade Racial da Aniele Franco. Bombando em memes. Me digam hoje... Não, hoje tinha uma reportagem assustadora. Agora, um ministério que estão descendo a lenha aqui é o MEC, Ministério da Educação. E aí, se você for ver as preocupações do brasileiro, você tem lá emprego, você tem saúde e educação. Ministério da Educação. Outro alvo que Lula escolheu para tirar dinheiro e ajudar na gastança toda. O que se ouviu falar em algo bom que o MEC fez foi o relançamento do McFish. Além de segurança, naturalmente. Segurança tem uma série de más notícias. Mossoró, uma vergonha. Um constrangimento. Um mês hoje, né? Um mês hoje. Um verdadeiro constrangimento. A segurança no Brasil também com índices olímpicos. Além do caso do presídio de Mossoró, como os jornalistas citaram, criminalidade no Brasil vem batendo todos os recordes. É bandido sendo solto, é Flávio Dino e o próprio presidente com narrativas que amenizam a gravidade de crimes, e para expandir sua lista de amigos, coloca Lewandowski como ministro da Justiça. Esse que, em 2016, presidiu o processo que levou ao impeachment da Dilma. Pessoas certas nos lugares certos. E tantos outros assuntos, enquanto a oposição, nada de braçada. Mas no caso da saúde, é um agravante. Porque ainda que a Nízia esteja eventualmente com a razão nessa história dos hospitais federais... Nízia Trindade, ministra da Saúde, respondendo na Câmara suspeita de corrupção para prestar esclarecimentos sobre suposta compra de frascos de medicamentos, que segundo ela era emergencial, em março do ano passado e que não foram entregues. E a comprinha foi feita em uma microempresa com um só funcionário, capital social de 1,3 milhão e conseguindo, sem licitação, claro, um contrato de 285,8 milhões com o Ministério da Saúde. Também é uma gestão sem brilho. Mas, Sim. idem para o Ministério da Educação também. Eles anunciaram, uma excelente notícia, vai fazer mais 100 institutos federais. O ensino profissionalizante faz uma diferença na vida do Brasil e na educação, são os melhores institutos. E continua prometendo diversos investimentos, mas simplesmente não tem dinheiro. Mas você não conhece o projeto, você não sabe como é que vão ser os professores, quando é que eles vão contratar, como é que vai... Não tem a presença do ministro que vai tocar aquilo e que vem com gosto algo. É surpreendente. Todo mundo se pergunta, o que acontece no MEC? Não, você vê o ensino médio,
Está parada. A reforma do Senado está parada porque não se decide. O que acontece, isso é muito curioso. Eu converso muito com a gente, porque eu gosto muito de andar, eu ando para lá e para cá, em São Paulo, isso aqui, vou conversando com as pessoas para tentar sentir. Não tem nada de ver, não é nenhuma amostra científica, não é nada, mas conversando você tem essa sensação de que tem uma certa percepção de que o presidente Lula quer muito se distinguir na cena mundial. Agora ele está se distinguindo bastante internacionalmente. Não só com sua turnê de lua de mel ao redor do mundo com a Janja, onde índices olímpicos aparecem de novo, quando ele bate o recorde de viagens só nos 4 primeiros meses. Mas também a disposição que causou com parceiros históricos do Brasil, e a aproximação a outros que ninguém quer por perto, só ele. Envergonhando o Brasil ao criticar a postura de Israel, se defendendo após receber um ataque terrorista, e ter cidadãos sequestrados, mulheres estupradas e crianças assassinadas na frente das mães. Presença internacional. O país passou pela vergonha de ter seu próprio presidente recebendo mensagens carinhosas de um grupo terrorista. E pouco comparece no problema do brasileiro do todo dia. Muita cerimônia no Planalto, não, isso eu estou falando, não são as pessoas. Muita cerimônia no Planalto, muito lançamento, muito discurso grandiloquente, que parece uma espuma, entendeu? Aí de repente aquilo murcha, no dia seguinte tem outro lançamento. Porque a verdade é que essa direita também preenche todos os espaços. Ela todos os dias tem algum tipo de ataque ao que a gente pensava que já era conquista civilizatória. Entendeu? É todo dia. Todo dia você tem no Congresso, numa liderança, nas redes sociais, alguém dizendo algum absurdo ou propondo algo inconsistente, algo que puxa a gente para trás. Então, se você tem um antagonista desta direita, que também não faz o enfrentamento, não ocupa o espaço... Aí ela está recuperando sua essência jornalista. O Brasil está claramente começando a importar o modelo da Venezuela, onde não tem candidatos da oposição, todos presos. A caça às bruxas já começou por aqui, perseguindo opositores, buscas e apreensões aleatórias, acusações sem pé nem cabeça, qualquer movimento da oposição é uma tentativa de golpe. Eles ocuparão espaço reacionário porque estão em projeto, em campanha constante. Esse programa vai ficar para a história. Nem a Globo conseguiu passar um pano no desgoverno do Lula. Teve que jogar toalha. Foi obrigada a fazer jornalismo de verdade. Enfim, era só isso que eu queria te mostrar aqui. Uma notícia boa às vezes acontece. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fique com Deus e... Boa noite e até amanhã.